Vai viajar para a Europa no inverno e acha que se vestir para o frio é complicado? Ou se não, acaba postando nos mesmos looks de frio? Quer aprender a se vestir para o frio como uma europeia, só que levando pouca roupa na mala? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a montar 5 looks de frio com produções super estilosas que funcionam para diferentes ocasiões e sem que você precise levar o seu guarda-roupa inteiro dentro da sua mala de inverno. Oi, gente, mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Letícia Leal, sou consultora de estilo brasileira vivendo na Europa. Aqui no canal eu falo muito sobre viagens, sobre mala compacta, uma vez que eu viajo com frequência em companhias aéreas de baixo custo, como a Ryanair. Além disso, eu trabalho com moda e estilo, que é uma das minhas paixões, então eu sempre trago pra cá dicas valiosas para você se vestir melhor e também para você se conectar com o seu estilo pessoal, seja no dia a dia quanto nas viagens. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar algo que pode ser uma dificuldade para você, porque um dia já foi para mim. Se vestir adequadamente para o frio, de forma prática e sem levar excesso de roupa na sua mala. Quando eu vim morar aqui na Irlanda há 12 anos atrás, eu achava que eu sabia me vestir para o frio, até viver de fato um inverno europeu. Eu já passei muito frio para que você aí não precise passar por essa mesma experiência. Inclusive, em uma das minhas viagens, lá no comecinho, que foi para Bélgica, gente, eu acho que eu nunca passei tanto frio na minha vida. Eu vou deixar umas fotinhos rolando por aí para vocês verem. Eu achei que eu não ia aguentar. Mas com o tempo, eu fui aprendendo a fazer looks inteligentes para o frio, usando menos peças, combinando melhor as roupas e entendendo o que realmente funciona. Corta para 2018, na Suíça, bem quentinha, embaixo de muita neve. E hoje eu vou te ensinar a fazer 5 looks de inverno, usando praticamente as mesmas peças, só mudando a parte de baixo, com apenas 14 itens no total, contando tanto acessórios quanto calçado. E você pode usar essas dicas aí para você montar a sua mala de inverno sem precisar levar tanta coisa. E antes de começar, um aviso rápido. Muitas das dicas que eu vou te mostrar aqui também estão organizadas de forma super completa lá no meu guia Mala Compacta. Ele é um guia que eu criei justamente para facilitar a vida de quem quer viajar de uma forma mais leve, independente da estação, do destino, sem abrir mão do seu estilo. Lá eu mostro o passo a passo completo. Quantidade ideal de peças, paleta de cores, checklist, lista de roupas por estação, inclusive tem um capítulo inteiro só sobre frio, com looks para diferentes temperaturas e várias dicas práticas também de alguém que vive no frio. O link está fixado no primeiro comentário, também na descrição do vídeo e o QR Code está na tela. Agora, bora começar! Esse primeiro look eu vou começar por essa peça aqui, que é uma calça montaria. Ela é como se fosse uma calça legging, só que ela é um pouquinho mais grossa. Ela é super confortável, todos os looks que eu vou fazer aqui são pensando nisso, nesse conforto, e pensando em looks também que você consegue tanto turistar, quanto ir em algum restaurante, em algum lugar um pouco mais sofisticado durante sua viagem, porque é isso, durante a viagem a gente tem sempre que pensar nisso, que às vezes a gente sai de manhã e só volta à noite, então muitas vezes você não consegue voltar pro hotel, pra hospedagem e trocar de roupa, então essa versatilidade do look durante a viagem é super importante. Claro que tudo que eu mostrar aqui você pode adaptar ao seu estilo pessoal, às suas cores, às suas preferências. Então, voltando aqui para essa peça, é uma peça que eu acho que ela é muito bacana, porque ela combina muito com looks invernais e também fica ótima com bota. Pronto, já coloquei a calça aqui embaixo. É uma calça bem justinha, tá vendo? E ela é mais grossinha, então é ótima aí para segurar um pouco mais no frio. É interessante pensar em caimentos. Eu gosto bastante de brincar com largo e um pouco mais justo no mesmo look. Então, uma calça um pouco mais justa, um casaco um pouco mais largo. Eu vou mostrando para vocês durante todo o processo. É uma regra isso? Claro que não. De novo, você adapta ao seu estilo pessoal. Então vocês vão vendo durante o vídeo que eu uso bastante essa técnica de styling. Agora, uma peça que eu considero essencial aí na sua mala de viagem de inverno, que é uma blusa térmica. Eu confesso que esse item mudou a minha vida depois que eu vim para a Irlanda. Antigamente não se falava tanto em peças térmicas. Agora, nos últimos 10 anos, muita coisa mudou no mercado de moda, né? E isso aqui eu falo que mudou minha vida porque eu passava muito frio. E em uma das minhas viagens para Londres, eu fui pela primeira vez na Uniqlo e foi aí que eu conheci esse mundo das térmicas. Existem vários níveis de térmicas, vai depender muito da marca. Como eu falo bastante para vocês da Uniqlo, que é uma marca que eu gosto bastante, uso muito, sou mega consumidora, eu posso afirmar para vocês
que realmente faz diferença. Eu uso até em casa, porque eu sinto muita diferença quando eu não uso durante o frio. Então é por isso que eu considero uma peça tão essencial no seu guarda-roupa, porque com isso daqui você vai evitar usar muitas camadas. Uma peça assim vai fazer com que você não precise levar tantas coisas na sua mala, que é o nosso objetivo aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, ela é uma blusa bem gostosinha, fininha. Ela tem uma tecnologia que não dá odor. Isso é maravilhoso, ainda mais durante a viagem, né? Durante os passeios turísticos, né? A gente anda muito. Então isso eu considero muito importante. Eu acho que você também. Dos 3 níveis térmicos que tem na Uniqlo, essa daqui é a do meio. Ela não é nem a pra neve e nem a mais levinha. E eu uso muito. Essa daqui é preta, tem esse decote que é um pouquinho mais abertinho, mas não chega a ser um canoa. Eu tenho outra que é esse decote canoa, mas essa daqui eu acho que ela é mais versátil, talvez, para fazer os looks. Pronto, já estou aqui com a minha térmica e aqui na parte de baixo a calça montaria. Falando em térmica, eu não sei se vocês sabem, mas não existe somente blusa térmica, mas sim vários itens, como também meias. E eu estou aqui com uma meia térmica da Uniqlo, também faz muita diferença no seu look de inverno. E eu sinto uma diferença absurda usando meia térmica também. Então pense nisso na hora de fazer aí sua mala, porque meias assim podem fazer muita diferença. Já que estamos falando de meia, vou para o calçado. Sim, mais uma vez a minha bota Dr. Martens, já falei muito dela aqui para vocês em vários vídeos. É uma bota que eu gosto porque ela tem essa versatilidade de looks mais arrumadinhos, looks mais turísticos, serve para chuva, serve para natureza também. Claro que não é o calçado mais aconselhável caso você é uma pessoa aventureira que está fazendo trilha, essas coisas, aí seria outra categoria. Mas caso tenha um pouquinho assim na sua viagem, você não queira levar outro calçado, ela também segura. E me arrisco dizer também que ela funciona na neve. Ainda não tive essa oportunidade de testá-la na neve, mas acredito que ela funcione também. Não é a melhor escolha, com certeza. Se você vai para um lugar que é só neve, eu não levaria ela. E a escolha dessa bota foi estrategicamente pensada, porque vamos usar vários looks. Então tem que ser uma bota que funcione para todos eles, não apenas só para um. Agora falta pouco. Vamos pensar aqui na parte de cima, já colocamos a térmica. Agora falta o quê? Um tricôzinho, né? Essa golinha alta preta, caneladinha, eu uso bastante durante as minhas viagens. É muito fácil de combinar, de usar acessório por cima. E acaba que vira uma base, né, para fazer as outras composições. Isso aqui vai ser muito importante pra gente fazer os outros looks. Tá? Pronto, já estou aqui com a gola alta. Se você aí não gosta de gola alta, se sente sufocada ou está passando pela menopausa, não precisa ser gola alta, você aposta no decote que você achar melhor. Também poderia ser outra cor, não tem problema. Aqui também daria para usar uma fleece. Mas como a ideia desse vídeo é fazer looks bem versáteis, que servem tanto para turistar quanto mais sofisticados para você ir naquele jantar, na sua viagem, então eu escolhi essa peça aqui também estrategicamente, porque com os outros looks vai ficar melhor. Agora vamos para uma peça que é super importante na mala, que é o casaco. Esse casaco aqui é um casaco alfaiataria, né? Um corte alfaiataria. Ele é um pouquinho mais oversize. Ele é da Uniqlo também. É um casaco que tem lã, ele é mais compridinho. E eu gosto bastante dessa peça, que eu acho ela muito versátil. E foi ela que eu escolhi para fazer os outros looks. Pensando que a escolha do casaco é super importante na sua mala de inverno, porque não dá para levar um monte de casaco, a não ser que você despache. Mas como o nosso objetivo aqui é fazer uma mala mais compacta, às vezes um casaco vai fazer a vez. Se você tiver mais espaço, você pode levar até mais de um. Gente, fala se já não dá outra cara no look. Já dá um ar mais europeu, não é aquele casaco mais esportivo de nylon. Não tenho nada contra, inclusive eu tenho algumas viagens, eu levo. Mas para um look um pouco mais arrumadinho, esse tipo de casaco alfaiataria cai super bem. Aí aqui dá para usar tanto fechado e amarrar. Uma coisa bem importante, algumas dicas de styling para vocês. Quando vocês forem amarrar, não amarra aqui no meio. Por quê? No meio é o lugar que a gente quer menos chamar atenção por conta da barriga. Então a ideia é trazer para cá, ó. Joga sempre para lateral, porque vai valorizar a sua barriga e tirar o foco da onde a gente não quer. Ainda mais em viagem, que a gente adora o quê? Comer e ficar com a pança cheia. Ó, já dá outra cara, né? Já dá uma cinturada. Mas caso você queira usar aberto também não tem problema. Mas aí nesse caso, o que eu sugiro pra vocês? Tenta amarrar aqui atrás, ó.
fazendo assim. Por quê? Pra dar uma acinturada. Olha a diferença. Ó, vou mostrar de novo, hein? A diferença que dá, ó. Essa dica aqui é muito boa. Ó, ele tá assim, é um casaco que ele tem uma modelagem um pouco maior, né? Oversized. E aí ele não marca a cintura. Mas uma vez que você amarra pra trás, faz um laçarotezinho pra trás, olha como faz diferença. Aqui você já vê mais a cintura. Dá uma alongada também na silhueta. E aí você faz aqui, ó. O seu nozinho, o seu laço, o que você preferir. E aí você pode usar aberto. Fica um lacinho pra trás, ó, fica um lacinho pra trás e não fica tão grandão aqui. Uma coisa muito importante, nunca desista do look no começo, porque um look é uma construção e a finalização do look faz toda a diferença. E falando em finalização, agora faltam os acessórios para tanto aquecer quanto para dar aquele toque final. Aqui nós temos uma mantinha, né, que seria um cachecol. Durante as viagens é fácil identificar quem mora aqui, né, está acostumado com frio e quem não está. E uma dessas coisas que me faz identificar é justamente o cachecol. Eu vejo muita gente errando no cachecol, que é um item que faz muita diferença na maneira que você sente o frio. Aqueles cachecóis com as tramas mais abertas, caseirinhos, que a gente ganha das nossas avós, das nossas mães, das nossas tias, que são peças com um valor sentimental gigantesco, muitas vezes elas não funcionam pro frio daqui. E isso é papo sério. Então aqui eu tenho uma mantinha que vocês acham com facilidade quando vocês vierem para a Europa. Se vocês forem na Primark, em lojas assim de departamento, vocês encontram, não é caro e vale a pena ter. Você pode fazer a amarração que você preferir. Essa daqui eu tô usando assim abertinho, mas dá para usar aqui também, ó, facilmente. Importante é você proteger aí o seu pescoço, porque realmente faz muito frio e você vai sentir essa necessidade de tampar essa região aqui próxima ao rosto. Vou fazer assim, ó, é que eu tô com o microfone, então vai ser um pouco difícil aqui, deixa eu... Ó, coloquei aqui o microfone, acho que vai dar pra mostrar melhor pra vocês. Aí tá faltando o quê? A bolsa, porque durante os nossos passeios turísticos precisamos o quê? Manter as mãos livres, porém precisamos de uma bolsa que seja segura e contra pickpockets, porque tem muito pickpocket aqui na Europa, tá? Tem que ficar muito ligada. E aí eu recomendo você escolher uma bolsa que seja mais neutra aí com os seus outros looks para você usar a mesma bolsa. Em algumas viagens, às vezes eu levo essa daqui e aí eu consigo fazer um truque, ó, deixa eu tentar mostrar para vocês. Consigo fazer assim, ó. Colocar aqui a travinha e aí ninguém consegue abrir. Eu já viajei várias vezes com essa bolsa aqui, que é da Ado Atelier, que é do Brasil, é uma marca mineira, eu adoro, inclusive dá pra personalizar, eu coloquei aqui, ó, Leleho, meu nome de Letícia Leal Rosa. E dá pra regular também a alça, então se eu quiser mais perto aqui, ó, pra ficar mais seguro ainda, vários jeitos. Então você escolha aí uma bolsa que funcione para você, para os seus looks e que também seja segura. Agora tá faltando dois itens importantes aqui. Primeiro, a touca. A escolha da touca também é super importante. Tem muitas toucas que não tem essa parte aqui, ó, essa parte interna, não é dupla. E pro frio, dependendo do frio que você vai pegar na sua viagem, você vai ficar com dor de ouvido. Então, dependendo da temperatura, você vai precisar apostar numa touca dupla para proteger melhor os seus ouvidos. E essa dica é muito séria, tá? Porque faz diferença total. Aí, quando você colocar a touquinha, não faz assim, ó. Eu vejo muito brasileiro fazendo assim, ó. Coloca o cabelo para trás, aí coloca a touca aqui, ó, e fica assim, ó. Não tem problema, mas eu indicaria você fazer o quê? Bota o cabelo para frente. A touca, você pode colocar assim, ó, mais pra trás do que pra cima. Ó, aí arruma aqui, ó, fica bem estilosinha, ó. Não adianta vocês perguntarem de onde é essa touca, porque essa touca aqui eu achei num brechó de coisas esportivas, numa maratona, e eu não faço ideia, e eu tenho certeza que ela é de uma marca que deve ser muito boa, porque a qualidade dela é muito boa. O pomponzinho aqui, ó, é chique, ó. Mas foi assim, 5 euros, eu paguei bem baratinho na época. Arruma bem o cabelo, bota pra trás assim, ó. Agora, para finalizar, para ficar bem quentinha mesmo, claro que vai depender muito da temperatura do lugar que você tá indo, mas em alguns casos, luvas. Essa aqui que eu tenho, ela é super quentinha. Na parte interna, ela tem um pelinho e aí, ó, ela fica assim, ó. Eu gosto desse tipo de luva que chama meia luva. Acho que é meia luva, meio dedo, alguma coisa assim. E aí, ela aquece bem e você consegue mexer no celular, que é algo que a gente usa muito nas viagens, né? Então, fica assim, ó. Pronto, esse daqui é o primeiro look.
Me conta aí se vocês gostaram desse primeiro look nos comentários. É um look que você consegue andar o dia inteiro, turistar, também sair para jantar num lugar um pouco mais arrumadinho. E eu considero um look bem europeu. Caso você prefira outro casaco, eu trouxe 2 opções para mostrar para vocês também que super funciona. Tô aqui com um casaco da Zara, ele é um pouquinho mais curto se você prefere, não tem problema também. E aqui um outro casaco, ele é mais colorido, né, como vocês podem ver, e também é mais compridinho, ele é a mesma altura desse daqui. Também vai funcionar. A ideia aqui é você abrir a sua cabeça pro seu estilo pessoal. Ó, já aproveita e já deixa muito like, porque estou fritando. Aqui está um calor e eu estou aqui com essa roupa, porque assim, gente, tá muito quente. Então já deixa muito like, tá? Agora, para o segundo look, nós vamos manter a maioria das peças, né? Na verdade, só vamos tirar uma peça, que é essa calça daqui. E vamos usar uma calça jeans. Sim, tem pessoas que preferem mais uma calça jeans, algo um pouco não tão justo. E tudo bem, vai funcionar da mesma maneira e foi por isso que eu trouxe essa opção. Já estou aqui com a calça jeans, tá vendo que ela tem a boca mais reta? Eu gosto bastante dela, ela é super confortável. E vai funcionar também com a bota, porque é isso, a gente tem que pensar em tudo, né? Tem que combinar com tudo. É basicamente uma orquestra, né? Então vou colocar a bota para vocês verem o resultado final. Aqui fica um look mais descolado, você pode facilmente colocar um cinto aqui, se você quiser marcar mais a cintura, super funciona. Ou colocar um colar, né, um brincão, você adapta aí ao seu estilo pessoal. A gente não pode esquecer de esquentar as extremidades, então volta a luva, volta a touca, a bolsa e o cachecol. Vou até colocar o cachecol de uma outra maneira que eu uso bastante, tá? Ó, assim, ó. E aqui tá o look, até peguei o microfone porque senão ia ficar falhando. Calça jeans, a botinha, um look básico, confortável, versátil e que você consegue adaptar ao seu estilo pessoal. Agora vamos para o terceiro look e vamos usar agora a saia midi, porque é uma opção para quem gosta dessa saia. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino várias maneiras de usar a saia midi, desde looks de frio até looks de calor. Tá bem interessante e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu sei que tem muita gente que não gosta de saia midi, mas é uma peça que tem muito potencial, principalmente em viagem, porque às vezes você vai pegar um clima ameno, ou um clima mais quente, ou um clima muito frio, e com a saia você consegue transitar nessas temperaturas. Inclusive, ano passado eu fiz uma viagem onde eu passei por 4 países e eu ia pegar temperaturas diferentes, e a saia midi foi uma opção para mim. Eu fui na primavera, que é uma estação de transição, então ela tem seus desafios. Inclusive, eu falo isso lá no Guia Mala Compacta, falo tanto de primavera como outono também, com indicação de peças que ajudam nesses casos tão desafiadores, que é passar por várias temperaturas na mesma viagem. Por isso que eu falo que o Guia Mala Compacta é tão completo, porque ele tem tanto frio, quanto calor, quanto essas estações transitórias como a primavera e o outono. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário na descrição do vídeo e o QR Code tá na tela. Lá vocês têm todas as informações e uma coisa bem importante, quem adquire o guia ganha 2 coisas, tanto o checklist completo e também atualizações vitalícias, ou seja, toda vez que eu atualizar o material, você vai ter acesso a ele. Melhor custo-benefício para você viajar leve? Não há. Já estou aqui com a saia midi, e aí que agora nós vamos colocar a meia calça. Eu tenho uma opção de meia calça, mas para quem já viu o tour do meu guarda-roupa, eu já mostrei que eu tenho várias gramaturas de meia calça, porque vai depender muito da temperatura. Então, tenho as mais transparentes, quanto as mais grossinhas. Essa daqui é muito grossa. Ela tem pelinho dentro. Isso aqui eu indico assim, pra neve, gente, porque eu acho que já tô mais acostumada com frio, por morar num lugar frio, eu não aguento mais usar essa daqui. Mas eu usava muito quando eu comecei a morar aqui na Irlanda. Vou colocar essa meia calça. Se você não quiser usar com a meia calça, você pode, tá? Mas vou colocar a meia calça pra vocês verem como fica. Pronto, já coloquei aqui a meia calça. E aí eu vou colocar minha meia térmica por cima. Vai ajudar a aquecer também. Eu não tinha planejado cintos pra esses looks, mas eu acho que aqui iria bem. Valoriza bastante a cintura. Fica bem legal. Ou esse daqui eu gosto bastante, ele fica mais moderno. Vou colocar esse aqui. E aí agora é só colocar o casaco.
Olha como funciona, hein, gente. Tem muita gente que acha que não funciona por conta do comprimento, que vai brigar e etc. Não, não tem isso não. Dá pra fechar também, se quiser fechar o casaco, também vai funcionar fechado. Inclusive tem uma foto minha na viagem, que eu vou deixar aí na tela, que eu estou exatamente assim. Eu tô com o casaco fechado, e com a bota, e também com a saia. E foi um look assim que eu usei o dia inteiro e deu super certo. O cachecol, a bolsa, o gorrinho e as luvas. Pronto, mais um look invernal para você turistar, arrasar, ir numa orquestra, ir num teatro à noite, ou seja, um look versátil. Agora, no próximo look, vamos usar o quê? Os shorts, para quem prefere mais essa opção. Quarto look, dessa vez usando os shorts, e foi super fácil, porque eu só tirei a saia e coloquei os shorts, tá, gente? Aqui é um shorts alfaiataria, super confortável, vai muito bem com a meia calça. E vamos supor que você vai fazer uma viagem longa, passando por diversos lugares, com diversas temperaturas, o shorts poderia ser usado caso você vá para um lugar que seja mais quente. Por que não? Né? Então, isso também te ajuda a pensar nessa versatilidade da mala. É isso que faz com que sua mala seja compacta. Você aproveitar as peças nessas diferentes temperaturas. Isso vai ser importante. Então aqui ele ficou assim, com a meia calça. Não tem problema você usar uma meia calça que é um pouco mais grossa e não tem essa transparência. Eu não ligo pra isso, de verdade. Eu uso muito assim. Eu sei que hoje em dia tem aquela meia calça que ela é mais grossa e ela imita uma pele por baixo. Eu vou ser sincera pra vocês, não são todas que me agradam, porque tem algumas que tem um fundo muito amarelado, você vê que não é a tonalidade da pessoa. E eu acho que muitas vezes fica estranho. Mas sim, é uma opção caso você prefira esse efeito de transparente. O nosso quinto e último look é usando esse vestido aqui. Então, para esse look, eu tirei os shorts, coloquei o vestido, lembrando que eu estou com a térmica por baixo e por cima, então, eu tô com a gola alta. Esse daqui é meu vestido coringa para algumas viagens. Por quê? Ele é um pouco mais arrumadinho. Então, caso eu tenha alguma ocasião um pouco mais chiquezinha, por exemplo, ano passado eu fiz uma viagem para Europa Central. Em algum desses países, eu não lembro se foi a Áustria ou se foi na República Tcheca, nós fomos assistir a um concerto. E pensa que eu fiz uma mala compacta para diferentes estações, usando uma mala de 10 quilos e a minha mochila, e não dava para levar um look para usar apenas uma noite. Então, eu levei esse vestido, que pra mim, assim, é a solução para as minhas viagens, porque eu acho que ele é mais arrumadinho, funciona aí essas ocasiões um pouco mais arrumadas, eu gosto bastante dele, e ele fica ótimo também com o casaco. Ó, colocando aqui o casaco, ele ainda assim fica arrumadinho, inclusive é uma peça que eu uso muito no verão também, já fiz viagem pra Croácia com ele. É assim, ele quebra galho, sabe? É um vestido muito quebra galho. Então vamos finalizá-lo com os acessórios. E cá temos o nosso último e quinto look, usando o vestido, bem quentinha, confortável e pronta para explorar, andar muito, turistar pra caramba. E aí, me conta qual dos 5 looks você gostou mais. Deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Se esse conteúdo te ajudou, aproveita e já deixa um like e se inscreve, que muita gente que assiste o vídeo não tá inscrito. E se você tem viagem marcada, aproveita e já baixa seu guia Mala Compacta. Eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!